Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Caçador de Demônios com especialização em Devastação? Então me acompanha que eu vou te passar essas informações bem completas. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando na minha loja da Amazon, pelo meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu já faço meu convite para você se inscrever e curtir o vídeo já no começo, para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também, já dá aquela curtida no começo também para não esquecer, e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre o Caçador de Demônios da especialização de Devastação. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Os Caçadores de Demônio desprezam as armaduras pesadas e preferem a velocidade, aproximando-se rapidamente para cortar inimigos com armas de uma mão. Mas os Illidari também precisam usar essa agilidade de forma defensiva para que as batalhas terminem a seu favor. São predadores implacáveis. Os Caçadores de Demônios, discípulos de Illidan Tempestfúria, representam um legado sombrio que amedronta tanto os inimigos quanto os aliados. Os Illidari utilizam magia caótica e vil, energias que há muito ameaçam o mundo de Azeroth, pois creem que ela é essencial para derrotar a Legião Ardente. Ao usar os poderes dos demônios que matam, os caçadores desenvolvem características demoníacas que incutem terror e desprezo nos outros elfos. Funções. Caçadores de Demônios podem ser dano, ou seja, DPS, e tanque. Recursos. Pontos de vida e fúria. Tipos de armadura. Nós utilizamos armadura de couro. Armas utilizáveis. Nós podemos usar glaives de guerra, armas de punho, machados de uma mão e espadas de uma mão. Talentos. Os caçadores de demônio podem controlar energias caóticas para causar caos entre os inimigos ou concentrar poderes para resistir ao dano e energizar ataques vingativos. Ou seja, nossos talentos eles são focados em melhorias para dano, mas também tem talentos que aumentam a nossa capacidade defensiva, de sobrevivência. Características principais. Caçadores de demônios podem dar saltos duplos, ou seja, pulo duplo, sair e entrar em combates com grande agilidade e até abrir suas monstruosas asas para descer do alto e surpreender os inimigos com ataques devastadores. A gente pode planar se a gente estiver em grande altitude, então a gente pode dar aquela leve planada para não tomar dano de queda. Não é um voo, mas serve bastante. Caçadores de demônios assumem formas horrendas que reforçam a função do personagem. Os Illidari, com foco em causar dano, podem se teleportar até o combate, e os que preferem a defesa podem conceder auras protetoras bastante poderosas. A energia caótica que flui nos Caçadores de Demônios energiza seus golpes físicos e mágicos, tornando-os devastadores. A cegueira aparente dos Caçadores de Demônios disfarça seus poderes de percepção reais. Eles usam uma visão mágica especial para detectar inimigos, até os que se escondem através de obstáculos. Ou seja, nós temos uma habilidade de utilidade que nos permitem enxergar unidades invisíveis. Raças disponíveis na Aliança: apenas Elfo Noturno. Raças disponíveis na Horda: apenas Elfo Sangrento. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o valeu mesmo.
que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Super Chat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas de jogabilidade como Caçador de Demônios Devastação. O Caçador de Demônios Devastação tem um dos pacotes de habilidades, um grupo de habilidades menores do que as outras classes quando se trata de classes para dano, ou seja, DPS. Mas, por causa disso, acaba que tem um aspecto bastante fácil de você se acostumar e jogar. Então é uma classe que é bem fácil de você pegar para jogar. O foco envolve em gerar fúria através de mordida do demônio e aura de imolação sempre que estiver no cooldown para utilizar. Em seguida, a gente vai utilizar várias habilidades como Golpe do Caos, Raio Ocular e Dança de Lâminas. Você vai usar principalmente cada uma dessas habilidades no cooldown nas situações em que elas se destacam. Então, por exemplo, no caso do Raio Ocular, ele é usado em todas as situações possíveis, mas a Dança de Lâminas em AoE e o Golpe do Caos em alvo único. Você também tem acesso à transformação de Metamorfose, que é uma habilidade que tem uma grande recarga, que consegue uma longa janela no uso de habilidades fortalecidas e também te concede a aceleração. Destruição também vem com ferramentas de mobilidade extremamente potentes, como Impulso Vil e Retirada Vingativa, permitindo que você se reposicione no campo de batalha com extrema rapidez para manter o seu alvo ou, de repente, para você evitar alguma mecânica ou fazer alguma mecânica. Agora vamos para os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Tem opções de cooldown poderosas para momentos que exigem dano alto, especialmente dano em área. É muito fácil de se acostumar a jogar e entender o básico, tem algumas ferramentas de sobrevivência forte, possui alta mobilidade, permitindo grande controle de posicionamento nos encontros que você for fazer, pode alternar alvos sem desvantagem, ou seja, na troca de alvo você acaba que não perde dano com isso, diferente de algumas outras classes, e junta recursos para os seus bursts com facilidade, e tem também habilidades de utilidade forte. Pontos fracos. No nosso caso, o AoE está ligado a cooldowns um pouco longos, o que prejudica um pouco o dano constante sustentado que a gente poderia causar. O sistema de geração de recursos tem um pouco também de aleatoriedade, ou seja, é um pouco aleatório a quantidade que a gente ganha de recurso, para poder gastar, e isso pode deixar a gente na mão em alguns momentos ruins. Fora da janela de burst, o dano também pode ser um pouco baixo. Alguns talentos têm problemas também com certos tipos de encontro, ou seja, pode dificultar as coisas para você, dependendo da escolha de talentos que você fez, em certos tipos de encontro, de luta, por exemplo, de boss. Então, dependendo dessa situação, é viável que você troque talentos com uma certa frequência. Então, vai depender um pouco aí da situação e etc. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender mais e obter mais informações sobre a sua rotação ou sobre a classe e especialização, é só clicar no card acima, ou se preferir também tem a playlist de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Vale a pena conferir se você quer aprender melhor como jogar com essa classe e especialização. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e também curtir o vídeo para me dar aquela força. Segue também nas redes sociais, na descrição do vídeo ou na descrição do canal, e qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Muito obrigado por assistir e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!